Qual o clube brasileiro mais perto de contratar Matias Rojas? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também sobre o São Paulo admitindo estar no mercado de olho em boas opções. Preciso te contar sobre como Wesley, um dos destaques do Corinthians no clássico contra o São Paulo, chegou ao timão. Já no Palmeiras, o Verdão anunciou temporariamente a volta do Alex. Quero te explicar em detalhes essa história e também falar sobre a situação delicada de Valdívia no Chile. Para completar a possibilidade de o Flamengo contratar um zagueiro argentino e de perder Ayrton Lucas. Tem as últimas do mercado, o Grêmio interessado em Michael e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Tô colocando na tela os dois jogos das semifinais da Champions que acontecem na terça e na quarta-feira. Jogos espetaculares, tem Inter de Milão e Milan. Na ida, você sabe, deu Inter 2-0. Imagino vitória novamente da Inter. Na quarta-feira, Manchester City e Real Madrid decidem a classificação na Inglaterra. Na Espanha houve empate 1-1. Vou de Manchester City. E você manja de futebol, é bom de palpite? Então pegue agora mesmo o link que está no comentário fixo. Faça seu cadastro e vem se divertir comigo na 1xBet sem se esquecer de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Corinthians, que será denunciado no STJD por cânticos homofóbicos proclamados por seu torcedor no empate 1-1 contra o São Paulo, clássico desse domingo na Neoquímica Arena. Torcedores do Corinthians se referiram ao São Paulo como bichas. Isso não pode, está previsto no código e pode haver uma punição pesada ao timão. Bora contar sobre o Wellington, lateral esquerdo do São Paulo, que voltou a fazer seu primeiro trabalho com bola depois de passar por uma cirurgia no tornozelo esquerdo. Esperamos que ele volte o mais rápido possível. Já o Náutico anunciou nas últimas horas as demissões de Dado Cavalcante, o técnico do time, e Ney Pandolfo, o gerente de futebol, tudo por causa da derrota por 3-0 para a Aparecidense na Série C do Campeonato Brasileiro. Fechando o giro de notícias, contar que o Sport já vendeu mais de 16 mil ingressos para o confronto contra o São Paulo, marcado para essa quarta-feira, a Copa do Brasil, na Ilha do Retiro, partida de ida das oitavas de final. Especulado em vários clubes brasileiros, o meia paraguaio Matias Rojas, que está na fase final de contrato no Racing, está mais perto do Botafogo. A afirmação foi feita pelo GE nessa segunda-feira. O site apurou que a melhor proposta na mão do meia atacante é justamente do Botafogo, pelo menos entre os clubes brasileiros interessados. O Matias Rojas já teve seu nome especulado também no Internacional, no Corinthians, no Palmeiras, entre outros. Contei para vocês que o nome foi sugerido ao Corinthians e descartado. O Palmeiras não demonstrou tanto interesse assim, o Internacional chegou a formular uma proposta, mas está atrás do Botafogo. O Fogão busca um camisa 10 para tentar melhorar a qualidade na construção das jogadas do time para o segundo semestre. Rojas, que além da possibilidade de jogar no futebol brasileiro, também pode se mudar para a Arábia Saudita. Uma proposta vultuosa foi feita ao meio atacante, mas ele tem dado, pelo menos demonstrado, a intenção de permanecer na América do Sul, ainda que com um salário menor, de olho na possibilidade da projeção da carreira. Só para completar, vale a lembrança de que o Matias Rojas vive o melhor momento da carreira, tem jogado muito com a camisa do Racing e só não fica na Argentina porque não quer. Por falar em Arábia Saudita, deixa eu trazer uma informação importante que envolve um treinador brasileiro. De acordo com a imprensa saudita, Tite é hoje o mais cotado para assumir o Al Hilal, que é o clube mais rico do mundo árabe e que está em busca de uma enorme reformulação. O Al Hilal é aquele que tem a intenção de contratar o Messi, o Busquets e o Alba, entre outros. Nas duas últimas temporadas, o Al Hilal não pôde contratar reforços por causa de uma punição imposta pela FIFA e agora a ideia é revolucionar o mercado, trazendo jogadores extremamente importantes. É nesse contexto que surge o nome do Tite. Tite ocuparia a vaga que hoje é do argentino Ramon Dias. Ramon, alegando problemas pessoais, deixou recentemente a equipe e voltou para a Argentina. Quem vai comandar o Al Hilal nas últimas 5 rodadas do Campeonato Saudita é justamente seu filho, o Emiliano Dias. O Al Hilal, que é hoje só o quarto colocado, 49 pontos, pega nessa terça-feira o líder do Campeonato Saudita, o Al Ittihad, que tem 62. O Al Hilal não tem chances de buscar o título, mas tenta terminar da melhor maneira possível na classificação final.
O Tite não quis se pronunciar sobre isso, todo mundo sabe que a ideia dele é trabalhar no futebol europeu. Resta saber a quantidade de milhões de euros oferecidos ao Tite e se ele vai acabar aceitando ou aguardando por uma proposta do velho continente. Queria saber a sua opinião. Se você é o Tite, você só aceita trabalhar na Europa? Ou qual seria o valor para que você topasse ir trabalhar no futebol saudita? Quero falar agora sobre a minha portuguesa que anunciou nessa segunda-feira seu 9º reforço para a Copa Paulista. Trata-se do meia atacante Luiz Felipe, de 26 anos de idade. Ele estava no Brasil de Pelotas e é o 3º reforço contratado do time gaúcho. Antes já haviam chegado o lateral direito Luiz Gustavo e o atacante Rony. Você deve estar curioso para saber os 9 reforços da Lusa, certo? Nenhum conhecido, exceção a Eduardo Diniz, que está voltando à Portuguesa, lateral esquerdo, que já jogou na própria Luz. Também chegaram, além dos 3 que eu já citei do Diniz, Wendel, outro lateral esquerdo, Adriano Júnior, volante, Xande, Krigor e Rochinha, todos atacantes. Bora falar agora sobre o Grêmio, que ainda sonha com o Michael. A informação ou a revelação foi feita pelo presidente do próprio tricolor em entrevista à Jovem Pan. O Alberto Guerra afirmou o seguinte, abre aspas, todos sabem da amizade entre o Renato Gaúcho e o Michael. Nós tentamos ainda no ano passado, mas os valores não cabiam no bolso do Grêmio. Eu acho um atleta de alto nível e gostaria de tê-lo aqui, fecha aspas. O Michael vai fazer parte daquele processo amplo de reformulação do qual me referi agora há pouco em relação ao Tite. Para contratar estrangeiros de renome, o Al Hilal vai precisar abrir mão dos estrangeiros que lá estão. Coelar, por exemplo, está fora, embora o Al Hilal queira 26 milhões de reais para negociá-lo. A pedida em relação ao Michael é de 40 milhões de reais, ele tem salário de algo na casa de 1 milhão de reais por mês. Então é esse o pacote que o Grêmio vai precisar conseguir, cerca de 40 milhões para a compra dos direitos econômicos e mais 1 milhão de reais por mês de salário, algo que parece pouco provável, a menos que o Grêmio consiga ajuda de investidores. Com a própria receita, o negócio está descartado. Michael, que tem sido titular nos últimos jogos, por exemplo, esteve nas 3 últimas partidas, jogando todos os minutos, na atual temporada soma 31 jogos, 7 gols e mais 6 assistências. Bora falar agora sobre o São Paulo, que está no mercado em busca de alternativas para melhorar seu elenco para a metade do ano, mas não aguarde por nomes pesados, nomes dos sonhos. A realidade financeira do São Paulo hoje é outra. Por exemplo, Rojas. São Paulo até demonstrou interesse em contratá-lo, mas não há a menor condição de se aproximar da pedida de algo na casa de 1,5 milhão de reais por mês, incluindo salários, direitos de imagem, luvas e comissão. São Paulo hoje pensa de maneira bem mais discreta num perfil de reforços de graça ou em fim de contrato, ou que sejam apostas, que possam chegar a baixo custo e, se vingarem, num futuro possam ser negociados. O próprio Dorival Júnior tratou sobre o tema e disse o seguinte, abre aspas, a diretoria está no mercado e sabe o momento para iniciar uma conversa. Dorival também foi perguntado sobre Alexandre Pato e respondeu, ainda é cedo. Para esse momento a gente não tem como falar porque ele está no processo e vai ter uma demora para estar totalmente recuperado fisicamente. Temos que respeitar os prazos para a recuperação de uma lesão grave, fecha aspas. Contei para vocês que o Pato vai precisar de mais 2 semanas de reforço muscular para estar à disposição. É nesse momento que o São Paulo pretende anunciar o contrato assinado até dezembro. O Pato ficará com o salário baixo e o restante atrelado à produção. Se ele jogar, ganha um X. Se jogar e fizer gols, ganha X mais X. Se jogar, ganhar gols e conquistar títulos, tem mais um plus. E é dessa maneira que o acordo está selado, mas só vai ser anunciado assim que o Pato estiver pronto para fazer sua estreia. Hora de falar sobre o Flamengo, mais especificamente sobre o interesse no zagueiro argentino. De acordo com o site torcedores.com, o rubro-negro teve a intenção de contratar Nicolás Otamendi, zagueiro de 35 anos de idade que vive ótima fase com a camisa do Benfica. O contrato do Otamendi com o Benfica se encerra em junho e o Flamengo sondou sobre a possibilidade dele assinar um pré-contrato para chegar de graça a partir de julho. Mas a informação não é positiva. O Otamendi pretende continuar no futebol europeu. Talvez nem seja no Benfica, onde deve ser campeão português, mas no Olympique de Marselha, o clube francês namora a possibilidade de ter o Otamendi há bastante tempo. O Benfica vinha dificultando as negociações, agora em fim de contrato, basta se acertar com o zagueiro e tudo indica que será na França o futuro destino do Otamendi. O Flamengo quer, entre outras posições, um zagueiro de experiência que chegue para resolver todos os problemas, mas ao que tudo indica, não será esse atleta. Por falar em Benfica,
Surgiu também nessa segunda-feira a especulação de que o clube português tem intenção de contratar Ayrton Lucas, que foi comprado no início dessa temporada pelo Flamengo por 7 milhões de euros e vive um momento espetacular, muito bom jogador. Se o Flamengo perder esse atleta, certamente vai precisar buscar alguém de muita qualidade. Já chegaram a especular o Alex Telles, que é um velho sonho de Jorge de Sampaoli. Prometo ficar de olho nessa história para anunciar para vocês qualquer novidade, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras, que fez uma comunicação importante nas últimas horas. O Palmeiras anunciou que Alex, meia de enorme sucesso com a camisa do clube, e agora numa nova fase como treinador, passará um período de experiência dentro do Palmeiras, trabalhando ao lado da comissão técnica alviverde. Não se trata de uma contratação, ele não será funcionário do Palmeiras, e sim estará lá por uma troca de experiências com o Abel e sua comissão técnica. Alex, que desde a temporada retrasada é treinador, teve uma passagem de razoável para boa no Sub-20 do São Paulo e foi contratado em 2023 para comandar o time profissional do Avaí. Não fez uma boa passagem, foram 18 jogos e a demissão no último dia 3 de junho, não, 3 de maio, junho nem foi, no início desse mês, no dia 3 de maio. Preocupado com o que fazer, o Abel entrou em contato com o pessoal do Palmeiras e recebeu autorização para conhecer o dia a dia de treinos, metodologia, os departamentos do Palmeiras. A ideia é tentar sugar o máximo de experiências de um clube que está super bem estruturado para levar isso para seus próximos clubes. Inclusive o Palmeiras fez a comunicação da presença do Alex num treino, numa foto ao lado do Thiago Costa, que é auxiliar do Abel Ferreira, e do Zé Rafael, um dos principais jogadores do time, com quem o Alex dividiu o meio-campo na época de Curitiba. O Zé e o Alex têm uma relação super boa. Então, sorte ao Alex. A notícia ruim envolvendo o Palmeiras nem diz respeito ao Verdão, mas sim a um ex-ídolo. Trata-se de Valdívia, que está desde a última sexta-feira internado numa universidade psiquiátrica em Santiago, no Chile. Ele foi sozinho ao local, pedindo ajuda, ele estava bastante agitado e com fortes sintomas de crise de pânico. Tem sido tratado com medicamentos para depressão, não foi divulgado nenhum diagnóstico, muito menos uma previsão de alta. Que o Valdívia se recupere o mais rápido possível e fique bem. Valdívia que já está aposentado, tá? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Wesley, a grande sensação do Corinthians no empate contra o São Paulo. O Corinthians fez um jogo ruim. Um dos poucos que se salvaram foi o atacante, que até outro dia pertencia ao Sub-20, surgiu como novidade no time titular e sofreu o pênalti que garantiu o gol do empate. Na oportunidade, o São Paulo já vencia por 1-0. Era muito melhor do que o Corinthians. O Wesley, numa jogada individual, conseguiu ser empurrado pelo Rafinha. O árbitro conferiu o pênalti e o Roger Guedes bateu para empatar. Pois bem, a história do Wesley é interessante. Ele chegou ao Timão aos 10 anos de idade, descoberto em um torneio organizado pelo Alisson Marins. Essa história é legal de contar. O Alisson foi durante muito tempo o principal captador da base do Corinthians. Ele foi o responsável, por exemplo, por descobrir o Robert Renan, que hoje joga no Zenit e pode ir para o Real Madrid. Descobriu também o Watson, que tem feito bons jogos no time principal. O Biro, que está jogando o Mundial Sub-20 pela seleção brasileira, entre outros jogadores. O Alisson organizava uma série de torneios em comunidades, em busca de jovens jogadores talentosos. E numa dessas peneiras ele viu Wesley e se encantou. Colocou o menino para fazer um teste no Corinthians, o Wesley foi aprovado e desde os 10 anos de idade defende a camisa do Timão. Passou por todas as categorias de base, nem teve o reconhecimento e o mérito, tanto no Sub-17 quanto no Sub-20. Olhavam com alguma desconfiança para ele, especialmente por causa do comportamento extracampo. Vanderlei Luxemburgo chegou e ignorou todos esses relatórios e essas falas passadas pelo pessoal da base e se encantou com o futebol do Wesley, o colocou para jogar e o menino já deixou boa impressão. E você curtiu o futebol do Wesley no confronto contra o São Paulo? Acha que ele tem potencial? Use o espaço para comentários e diga o que você pensa. Só para arrematar, o Alisson, responsável por descobrir todos esses atletas que eu citei, entre outros, como o Piton, vendido por Vasco, entre outros, não faz mais parte das categorias de base do Corinthians. Se curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, a gente volta um pouquinho mais à noite a partir das 7 com o programa do Nicola. Abraço, tchau!